Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Hoje é o nosso dia da independência, mas é terça-feira, e terça-feira é dia de Movimento Elo aqui na rede, é dia do nosso bate-papo com o nosso amigo Douglas Martins, que mais uma vez já está aqui com a gente, já está plugado aqui na rede também, não é? E vamos estar então conversando hoje, mais uma vez, trocando ideia, ele passando aí algumas informações pra gente, pra você. Olha, esse quadro é especialmente para você que é empreendedor, que é empresário, né? Para você que de repente está começando agora. Então as dicas do Douglas aí é justamente para que você saiba ou aprenda, né? Tenha dicas de como que você faz para que a tua empresa também glorifique a Deus e muito mais, não é? Não é isso, Douglas? Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Welber? Muito bom, graças a Deus, nesse dia aí que todos nós sabemos a importância dele, né? É uma data comemorativa tão especial e nesses últimos anos ainda mais especial. Então quero dar um bom dia verde e amarelo para todos os nossos ouvintes, que você hoje não só entenda o valor, né, de cuidar, de pensar, de olhar para a nossa nação com o coração pronto, né, para os desafios que nós temos pela frente, tantas coisas importantes para a gente fazer. E hoje o nosso tema, quando vamos conversar, né, Albert, sobre planejamento de longo prazo, então vamos poder também falar disso, né, como precisamos disso na nossa nação. Que a nossa consciência, então, hoje seja uma consciência não só dos nossos negócios, mas nessa data tão especial, tão importante, também uma consciência de olhar para o nosso país e olhar para o futuro dele, pensando no longo prazo e esperando, né, através das nossas ações, das nossas atitudes, da forma como lideramos os nossos negócios, que a gente possa ser influência no nosso país e que o mais breve possível a gente possa ver entre todas as empresas, né, dentro do nosso país, princípios e valores daqueles baseados, firmados na palavra de Deus, que haja ética, que haja um bom comportamento, né, que haja uma boa colaboração da nossa parte como líderes desse segmento tão importante da sociedade, que é a economia. Muito bom dia! Maravilha! Então é isso, você tá em Curitiba. Estou em Curitiba, aproveitei para descansar um pouco, essa correria tem sido muito grande essa época do ano, muito trabalho, né? Muitas Sim. empresas trabalhando suas estratégias, organizando muitas reuniões de acionistas, muitas reuniões de planejamento de famílias, né? Como eu tenho dito aqui, eu tenho atuado nessa área de apoiar famílias empresárias, né? E desenvolverem aí sua visão de longo prazo, suas estratégias, planos de sucessão. E essa época do ano isso começa a ter um ritmo muito mais intenso. Então aproveitei os dias para descansar um pouco, mas sem, obviamente, né, perder aqui a nossa oportunidade, uma oportunidade incrível de a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra e que é totalmente, plenamente aplicável ao mundo do trabalho. Maravilha. Mais uma vez a gente agradece a tua presença aí, Douglas, a tua disponibilização aí para estar junto com a gente, trazendo um pouco para que as pessoas possam conhecer um pouco do Movimento Elo, né? Se você ainda não conhece, queria saber mais, quer conhecer um pouco mais do Movimento Elo, acessa lá movimentoelo.org.br, tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, né? Temos lá alguns livros em PDF, tem muita informação bacana, eu acho que vale muito a pena você correr e depois, né, depois desse bate-papo aqui com o Douglas,
Douglas e conhecer lá movimentoelo.org.br. Bom, como o Douglas já falou, hoje nós vamos estar falando sobre planejamento a longo prazo. Você já ouviu falar nisso, né, meu irmão? Então, você que está ligado aqui na rede, de repente tem gente que faz esse planejamento, gostaria de fazer, gostaria de aprender, às vezes até pensa em fazer, e tudo isso eu acredito que o Douglas vai estar falando um pouco mais. Mas antes, eu queria que você então fizesse a introdução ao assunto aí, Douglas, por favor. Maravilha, Albert. Bom, antes de começar aqui a introdução, quero aproveitar aquela tua deixa do acesse lá, né, a página do Movimento Elo. Sim. Muitos conteúdos bons ali. Eu quero reforçar que todos os conteúdos que estão ali são gratuitos. Olha só. Se você ainda não acessou, né, ali a página do Movimento Elo, entre lá, faça a sua inscrição e lá você vai ter gratuitamente, né, um livro Minha Empresa, Meu Ministério. Você pode fazer um download, pode imprimir, dar de presente para quem você quiser, pode baixar o PDF dele, depois mandar para quem quiser, um material completamente gratuito, com o objetivo de divulgar, né, os conteúdos, os valores e princípios, né, os pilares desse movimento que quer trazer esse entendimento claro do chamado e da vocação para o mundo do trabalho. Assim como tem materiais ali com ideias de como você construir um ministério dentro da sua empresa, você também tem material ali de planejamento estratégico com orientações, e essa época do ano é muito propício, então vá lá, baixe esse conteúdo e use à vontade. É nosso privilégio servir a você dessa forma. Bom, vamos lá. Então, como sempre, vamos aqui para um texto bíblico que nos ajudará a compreender essa ideia de planejamento a longo prazo à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu trouxe um texto que hoje ele é um texto bastante importante na história do cristianismo, na história do povo de Deus, que é o texto de Gênesis capítulo 3. Talvez alguém se pergunte, mas Gênesis capítulo 3, o relato da queda do homem, né, do pecado na humanidade, o que isso tem a ver com planejamento de longo prazo? Mas eu queria, então, trazer esse texto e trazer também para você algumas explicações aqui nessa introdução do porquê eu acredito que esse texto pode nos exortar quanto à necessidade de desenvolver planejamento de longo prazo. E eu quero começar criando uma hipótese, já que o nosso Deus é onisciente e ele certamente não foi enganado, surpreendido pelo comportamento do homem e da mulher, e nós, como não estamos aqui para uma discussão teológica, nós não vamos nos ater a essa questão especificamente da teologia. Eu quero usar o texto para chamar a sua atenção para o fato de que, mesmo Deus sendo onisciente, né, e sabendo de todas as coisas, ele também tinha uma estratégia de longo prazo, tinha um planejamento de longo prazo. Ele coloca o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, coloca ali naquele ambiente, estabelece com o homem e com a mulher um papel, né, um trabalho. Já falamos um pouco sobre isso, do trabalho como adoração. Todo mundo, quem nos acompanha já deve ter ouvido essa expressão, né, de o jardim não era exatamente um jardim, estava mais para uma fazenda, uma floresta, uma grande área territorial com dezenas, centenas, milhares de plantas para receber nomes, né, no papel botânico que Adão e Eva receberam ali. Também tinha centenas, milhares de espécies de animais que também precisavam dos seus cuidados e de receber os nomes. Todas aquelas coisas estavam sob o domínio, o governo daquele empreendimento entre Deus e o homem, quando o homem foi chamado, então, para gerenciar aquela fazenda, aquela grande área com aqueles centenas, milhares de plantas, animais, árvores frutíferas, árvores
de diversa natureza e diversas funções nos planos de Deus para a humanidade. Bom, então, Adão e Eva estão ali naquela agenda de trabalhar todo dia, no final do dia, ir celebrar e adorar a Deus na presença de Deus ali, tendo aquela conversa, aquela prosa do fim do dia. A gente também já falou um pouquinho da palavra avodá, a palavra avodá lá no hebraico, que tem uma tradução que pode tanto significar adoração por meio do trabalho, então o que eles faziam ao longo do dia ali com as suas tarefas na fazenda do Éden, com as suas tarefas naquela floresta gigantesca, e no final do dia, avodá, adoração, né? A adoração cerimonial, aquele bate-papo com Deus, culto a Deus, ou seja, uma palavra que Deus usa para explicar que enquanto o homem trabalhava, adorava, enquanto o homem se reunia com Deus, ele adorava, de modo que nós podemos compreender com clareza que Deus nos chamou para o trabalho como adoração e a adoração por meio do trabalho. E a nossa adoração cerimonial, vamos chamar assim, de culto a Deus, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Isso, então, nos empodera para esse ambiente. Bom, Deus, então, planeja, coloca ali o homem e a mulher, diz, então, para eles multiplicarem, encher a terra, cuidar dos animais, das plantas, ou seja, tinha ali um plano de longo prazo. Deus tinha um plano de longo prazo, mas acontece, então, aqui o relato desse episódio fatídico, o capítulo mais triste para mim da história do relacionamento conhecido entre Deus e os homens, que começa o relato dizendo assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, colocando dúvida sobre o planejamento de longo prazo de Deus, a serpente vai lá e lança uma dúvida, né, para a mulher. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha como, apesar de Deus ter feito um planejamento, ter desdobrado esse planejamento com muita clareza e transparência, se a gente lê os capítulos anteriores, os versículos anteriores, nós vamos ver, e inclusive os posteriores, nós vamos ver com muita clareza que Deus tinha um plano de longo prazo, comunicou ele com muita clareza para Adão e Eva, mas a serpente, né, indo ali astutamente, né, jogou uma mentira, contou uma mentira para Eva, fazendo uma pergunta diferente ou com uma expressão diferente daquilo que Deus havia recomendado para os dois, né? E ele diz lá: não comam de nenhuma árvore do jardim. Isso que Deus disse, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E o diálogo continua, né? Disse a serpente à mulher, ou seja, a serpente lançou uma mentira, a mulher sabia do plano de Deus no longo prazo, e o homem também, sabiam do plano de Deus, sabiam da direção clara que Deus tinha dado, tanto que ela responde com clareza aquela direção de longo prazo, né? A serpente vai lá e lança uma nova mentira. Deus certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, né, serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Mais uma mentira. Ou seja, regularmente, Satanás, né, a antiga serpente, continua no seu ministério de roubar, matar e destruir através de mentiras que ele lança na mente, no coração, né, dos homens, aqui traduzindo para o nosso contexto
né, de chamado e vocação para o mundo do trabalho, para o contexto empresário, no coração dos empresários. E aí, a mulher pecou, né? O versículo seguinte diz isso, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela até aquele então, até que aquelas mentiras tivessem sido contadas, ela tratava aquela árvore com a maior naturalidade. Era um caso básico de obediência, era um caso básico de direção, em que a gente simplesmente tinha centenas, milhares de outras alternativas para comer, para ver, para se alegrar, para os olhos se maravilharem. Porém, quando eu dou atenção ao pecado, eu destruo o vínculo, a ponte que eu tenho com Deus, para que eu possa reinar, dirigir, governar, cumprir os planos de longo prazo que Deus já traçou para a minha vida. Quando nós entendemos que quando Deus nos chamou para cumprir aquele chamado específico e nos deu uma vocação, nos chamou para esse ambiente do mundo do trabalho, Deus tem um plano de longo prazo para nós e para os nossos negócios. Mas muitas vezes, Satanás se aproveita dessas circunstâncias. Conta uma mentira, nós nos desviamos os olhares, né? E olhamos para aquilo que não é, Satanás ganha a nossa atenção e os planos de longo prazo que Deus traçou para nós, eles roubam a nossa atenção, destroem o nosso foco, tiram o nosso olhar. E aí o texto continua, né, dizendo, ela comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E aí eu quero aqui aproveitar, abrir uma deixa e recomendar para os nossos amigos que nos ouvem um livro chamado O Silêncio de Adão. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia. Ele é muito utilizado em grupos de homens, mas a minha opinião pessoal é que ele deve ser lido por mulheres também. O nome do livro é O Silêncio de Adão. É um livro incrível, fantástico, que trabalha sobre exatamente esse trecho que a gente está vendo aqui. Ele traz uma série de narrativas, são, se não me engano, 14 capítulos, que tratam passo a passo de como o diabo se aproveitou e produziu e promoveu a queda do homem e da mulher lá na sua relação com Deus no Éden. E como hoje nós podemos nos prevenir desses aspectos que produziram a queda, ok? Então fica aí a dica de um livro espetacular. E aí começam, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, e aí começa a história que todos nós já conhecemos. Eu vou pular o trecho, depois você pode ler com calma aí, né? Eu vou pular para o versículo 15, aonde Deus fala assim, né? Porém, inimizade entre você, falando para a serpente, que nós sabemos que é Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esse ferirá a sua cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Para a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita será a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o pão e terá até que volte à terra, visto que dela foi tirado,
porque você é pó, ao pó e ao pó voltará. E eu vou parar aqui, né? O capítulo continua, e aí começa, então, uma nova jornada em que Adão e Eva, então, enxergam uma nova vida, novos desafios, muitos sofrimentos e desafios para cumprir, mas, nesse texto, o Senhor anuncia, né? Deus anuncia, mais uma vez, seu plano de longo prazo. Deus tinha um plano, que era o homem multiplicar, encher a terra, governar, reinar sobre todas as coisas ali, liderar, né? Impor o seu domínio. Quando o homem peca, Deus não é pego de surpresa, não só porque ele era onisciente, mas porque ele estava preparado para cumprir o seu propósito igualmente, apesar do livre-arbítrio da humanidade e apesar de o homem ter podido escolher tomar aquela decisão de ouvir a serpente ao invés de obedecer a Deus. Deus tinha um plano. Nós sabemos hoje, conhecemos a Bíblia por inteiro e sabemos que esse relato de Deus se cumpre em Jesus, né? Quantos anos depois? 2, 3 mil anos, 5 mil anos depois, né? Aí, mais precisamente ou mais aproximadamente, 5, 6 mil anos depois, para aqueles que creem, né? Como nós que a palavra de Deus é literal e que os dias são literais, então estamos falando aí de cerca de 6 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa provavelmente aí é a datação desses episódios, né? Então, Deus tinha um plano de longo prazo, o plano da reconciliação, o plano de restaurar a vida, restaurar novos céus e nova terra, dar ao homem um novo corpo, né? Uma nova história. Ou seja, não houve um imprevisto que fizesse com que Deus falasse: e o que eu faço agora? Então, eu quero ir concluindo, né, essa parte da introdução. Como eu disse, para mim, então, esse é o capítulo mais triste da palavra de Deus, que relata a história da humanidade. O homem e a mulher pecaram. Alguns tentam reduzir o poder de Deus, tentam dizer que se ele é tão poderoso assim, se ele tinha um planejamento tão perfeito assim, o homem e a mulher, né, não pecariam, né? Ou seja, se ele é tão poderoso, por que ele permitiu que o pecado entrasse na sua criação? E a resposta é: Deus é poderoso e amoroso, generoso. Nos deu livre-arbítrio para que a gente escolhesse segui-lo ou não. E assim ainda hoje né? Você pode escolher ter um encontro com Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida ou não. Agora, aquilo que ninguém pode dizer é que Deus não tinha um plano. Deus tinha um plano de longo prazo, estabelecendo ou com o objetivo de restabelecer a sua relação de intimidade com a humanidade. Ele tinha um plano de curto, médio e longo prazo. Então, por que ele permitiu que o pecado entrasse na criação? A gente não vai aqui gastar muito tempo debatendo essas questões mais teológicas, né? Não é esse o nosso propósito, mas a gente vai aprender sobre o planejamento com Deus observando o que aconteceu na história. Deus deu um plano maravilhoso para Adão e Eva. Lembra do avodá, né? Adoração enquanto trabalha e adoração cerimonial. Trabalho como adoração. Eles desobedeceram, deixaram que essas ameaças que existiam, né? Quando Deus dá o livre-arbítrio, ele também permite que haja uma ameaça, porque Satanás estava ali e através da serpente, né? Criando essa situação, né? O homem e a mulher caem ali, negligenciam o acordo feito, né? A direção clara de Deus em relação aos propósitos de Deus para o homem e para a mulher, né? E pecam. O trabalho como adoração
digamos assim, ganha outros contornos, mas não há nada na Bíblia que mude o mandato de Deus para que o homem exerça adoração no trabalho. A única coisa que muda é o esforço, o suor do rosto, aquilo que Deus estava preparando, planejando que fosse bom, agradável, continua sendo bom e agradável. A diferença é que o ser humano, o corpo humano, ganhou novos contornos no seu DNA, na sua forma de ser, e então começaram a sentir cansaço, dor, envelhecimento, e naturalmente isso faz do trabalho algo um pouco mais cansativo. Mas Deus continua tendo total interesse para que o ambiente de trabalho seja um ambiente de adoração. Nós sabemos hoje que a análise SWOT, né, é a ferramenta mais poderosa que existe para desenvolver um planejamento estratégico de longo prazo. E que uma boa análise das nossas forças, fraquezas, das oportunidades e ameaças podem nos levar diretamente a objetivos estabelecidos durante esse planejamento e que não vão deixar, né, de que o planejamento que a gente faça também tenha alternativas pensadas para quando algo sair do controle. Assim como Deus tinha algo planejado para o caso do homem, com seu livre-arbítrio, escolhesse não honrar, não obedecer, Deus tinha um plano preparado. E assim, nos nossos planejamentos de longo prazo, nós precisamos colocar planos alternativos, alternativas de saídas, para que quando algo não der certo, nós possamos arrumar o rumo, ajustar o prumo e fazer com que nós continuemos em frente, rumo, né, a esses nossos planos de longo prazo, porque eles nos levam para lugares maiores e melhores. Assim como Deus tem planos para a humanidade, né, planos maiores e melhores, certamente o Senhor nos capacitará e nos dará o entendimento, a capacidade, né, a competência de, através dos planos, através de uma boa análise SWOT, através da ferramenta de planejamento estratégico, olhar para o curto, para o médio, mas também olhar para o longo prazo. Os planos de longo prazo, eles são cada vez mais, né, de prazos menores, né? Isso eu também quero ajustar aqui nessa nossa introdução. Antigamente, a gente falava de plano de longo prazo e você pensava em 50 anos, 20 anos, 10 anos. Em alguns negócios, um plano de longo prazo pode ser um plano para 1 ou 2 anos, né? Em outros negócios, para 5 anos. E talvez outros para 10 anos. Tanto quanto melhor e mais longo você consiga ter alguns direcionadores estratégicos que permitam que você olhe para mais longo prazo, tanto mais eles ajudarão a que você permita, ou que você se foque na execução de curto prazo, mas que também te capacite, te permita, né, entrar nas condições, né, nas estratégias, vamos pensar assim, de trabalhar no curto e médio, evitando que você perca, né, toda essa visão de longo prazo. Então, se concentre nisso, meu irmão, se concentre nisso, minha irmã, não permita de jeito nenhum que você destrua essa visão de longo prazo, que você perca, né, de vista que o longo prazo vai ajudá-lo, com toda certeza, vai ajudá-lo a manter os rumos dos seus negócios. Então, Elber, eu entrego aqui essa introdução, vamos ouvir as perguntas dos nossos ouvintes, de tal maneira que a gente possa agora colocar em prática tudo isso. Maravilha.
Então tá aí, hoje nós estamos então falando sobre planejamento a longo prazo, né? E a primeira pergunta aqui, Dongley, é a seguinte. A gente está falando hoje, claro, sobre planejamento a longo prazo e entendemos que é importante, mas como planejar a longo prazo se você está totalmente absorvido pelo dia de hoje? Boletos, contas, prazo apertado, enfim, como isso é possível? É a primeira pergunta, Dongley. Legal, Elber. Essa é uma pergunta muito importante, porque isso, de fato, é o dia a dia da grande maioria dos empreendedores. Aqueles que estão começando, né, a jornada empreendedora, muitas vezes, para poder empreender, acabam tendo que vender seus negócios, sua casa, seus bens, né? Vender um carro, às vezes tomar um dinheiro emprestado de alguém. E a gente sabe que a pressão é muito grande, né? Agora, eu quero começar essa resposta, que eu quero dividir em 3 partes, começar pelo processo de preparação, né? Então, se você que nos ouve ainda não empreende, mas tem o desejo de empreender, está se organizando para isso, eu gostaria de fazer com que você pensasse, né, de uma forma um pouquinho mais estruturada. Se organize para empreender, não acredite que empreender é um negócio tão simples assim, que simplesmente você resolve, agora eu não vou mais ter não vou ter mais patrão, vou ser o dono do meu próprio nariz, eu mando na minha agenda, e aí você sai do seu emprego e começa um negócio, né? Parece simples quando dito, parece simples quando alguém te anima, mas você precisa ter um pouquinho de organização. A Bíblia nos ensina que ninguém deve entrar numa batalha sem fazer planos e sem construir planos para ela, né? De modo que a minha provocação para você é: nunca deixe de fazer planos. Os planos são aquela coisa que a gente faz preparando a nossa vida, né? De tal maneira que a gente vai conseguir jogar esse jogo, que a gente vai conseguir fazer com que as nossas, digamos assim, né? As nossas estratégias, vamos pensar assim, sejam melhor, vamos dizer, melhor executadas, ok? É isso. Então pense que você precisa de um pouquinho de dinheiro de reserva, você precisa de um pouquinho de dinheiro para capital de giro, você precisa de um pouquinho de dinheiro para comprar as mercadorias ou para pagar os serviços que você vai fazer para alguém. Eu creio que essa parte é uma parte que muitos poucos empreendedores gastam tempo se organizando e estudando, mas às vezes elas são, em grande parte, a razão para muitos empreendedores se darem mal e aí, Elber, chegarem ao ponto de terem um monte de pressões, boleto para pagar, e ao invés dele estar concentrado em fazer o negócio dele dar certo, ele está concentrado em que tem um monte de conta para pagar e não tem dinheiro para pagar. Então esse é um caso, é aquele que está começando a empreender, não se preparou adequadamente, que não se preparou de forma estruturada, não conversou com alguém um pouquinho mais experiente, que poderia ter dado esses conselhos para ele. Então, para esse empreendedor que tem essa característica, meu conselho é, antes de começar, faça contas, organize, procure alguém que tem um pouco mais de experiência que você, converse com essa pessoa e programe o seu empreendimento antes de começar a executá-lo. Faça contas, um fluxo de caixa simples, quanto que você pretende que vai entrar de receita, quanto que você vai sair com essas receitas. Olhe bastante para essa questão das saídas, porque essa certamente você tem controle, você tem como saber, né? Mais do que as entradas. Então, não faça aquele orçamento. Eu brinco que o empreendedor ele faz sempre o orçamento positivo. É aquele que negligencia as despesas.
ele bota sempre uma conta a menos, né? Ele sempre é otimista na receita e otimista na despesa, mas otimista no pior sentido, né? Acha que vai gastar menos do que vai. Então, gaste seu tempo fazendo isso, eu tenho certeza que você vai evitar esse problema de ter as contas aí atrapalhando o seu dia a dia. Bom, o segundo grupo são aqueles que já empreendem e que foram esses empreendedores que eu falei que estavam começando seus negócios e não fizeram as contas. E esses provavelmente estão vivendo isso que eu estou dizendo, porque não fizeram as contas, avaliaram as despesas sempre menores do que elas são de fato e as receitas sempre maiores do que elas são no curto prazo. E aí o que acontece quando o empreendedor tem esse tipo de característica ou de postura? É provável que ele também não se preparou com um fundo de reservas. O meu negócio ele vai me custar aqui, para começar, R$500 por mês. Então tá bom, então eu vou ter uns R$5.000 guardados aqui para eu poder, se tiver um pequeno problema, eu poder me socorrer, até que eu corrija esse problema, acerte melhor o meu sistema de vendas e eu consiga fazer as minhas receitas serem maiores do que a minha despesa. Então, provavelmente, esse empreendedor que já tem o negócio e está passando por esse tipo de dificuldade, provavelmente ele é aquele que entrou no negócio sem se preparar e já está sofrendo as consequências disso. Para esse empreendedor, a minha sugestão é que ele procure uma ajuda rapidamente de um mentor, de alguém aí na sua cidade, na sua igreja, de um contador, do Sebrae, de alguém que tenha conhecimento financeiro para ajudá-lo o mais rápido possível a fazer um fluxo de caixa, a planejar os próximos 6, 12 meses e escrever, de fato, aquilo que vai acontecer antecipadamente. De tal maneira que você não se surpreenda com aquilo que vai acontecer e aí, a partir de ter um plano desse, que você pode estar dizendo assim, mas o Dongley não conhece a minha realidade e ele não sabe que eu estou aqui num aperto tremendo que eu não tenho nem cabeça para sentar com alguém e me ajudar a organizar. Meu irmão, minha resposta para você é, se você não separar algumas horas todo dia para planejar o seu negócio, antes que você tenha a chance de dar certo, você vai ver o seu negócio indo por água abaixo. Eu garanto isso. Essa é uma estatística que não é minha, uma estatística do mundo dos negócios, e não é por menos do que isso que os órgãos que controlam, que acompanham os empreendedores, como o Sebrae, dizem que cerca de 80%, 90% das empresas morrem no seu primeiro e segundo ano de vida. Por quê? Porque a maioria delas não se organizou para isso. Não se organiza, não para alguns minutos todo dia para olhar os seus números e para planejar o seu negócio. Então, se você é um desses que não faz isso e acha que não deve fazer isso, infelizmente a notícia é que você, com muita probabilidade, passará a fazer parte dessa estatística das empresas que morrem. Agora, se você tomar uma decisão, né, e for lá ousadamente, corajosamente, em nome de Jesus, sabendo que Deus é um Deus que planeja, e for lá e investir tempo nisso, eu posso garantir que você tem uma grande chance de sair da estatística daqueles que morrem por falta de planejamento, organização e disciplina, para aquele grupo dos que prosperam e passam adiante e fazem o seu negócio um negócio próspero e lucrativo. E o terceiro grupo, para fechar essa parte da primeira resposta, para mim, é aquele que planeja, fez a sua lição de casa, tem a sua organização, mas que está vivendo temporariamente uma crise, por exemplo, por conta da Covid. Muitos desses empreendedores também sofreram na Covid.
Agora, eu garanto para qualquer empreendedor que esse terceiro grupo, apesar de ter que ter rapidamente repensado o seu planejamento, rapidamente ter visto o quanto planejar ajudou ele a lidar e a passar por um momento de crise, certamente ele também vai ter aí alguns problemas para administrar com os seus boletos, com as suas contas, né? Certamente ele vai ter que fazer isso. Mas eu garanto para qualquer empreendedor que esse empreendedor do terceiro grupo, ele viu que ia dar problema, que as coisas iam ficar mais difíceis, lá, muito antes de qualquer um dos outros dois. Ele já se organizou melhor, ele já reduziu um pouco o tamanho da sua empresa ou o custo da sua empresa, ele já conversou com os seus fornecedores e explicou para eles a dificuldade que ele iria passar e que está passando. Ele se organizou financeiramente para ter um impacto menor, né? Ou seja, ele é aquele cara que, porque planejou, exatamente por isso, pode até passar por uma crise, mas o replanejamento e a forma como ele vai passar por isso é muito menos dolorosa, muito mais pragmática e vai trazer a ele uma experiência incrível, mesmo que isso signifique fechar os negócios e começar um outro negócio. Ok? Então, Elber, eu creio que essa primeira pergunta ela tem a ver com a maneira como eu me deparo, como eu encaro e como eu me organizo para o planejamento e para as crises por meio do planejamento. Quem se organiza melhor, certamente vai passar por qualquer situação melhor do que quem não se planeja. Então, eu sugiro aos empreendedores que nos ouvem que eles procurem ajuda. Vai lá na página do Movimento Elo, se baixa lá o PDF lá de planejamento, usa ele, busca apoio, né? Se você tem condições de buscar apoio com alguém mais experiente, e não abra mão de fazer isso, independente do tamanho da sua empresa e da eventual pressão que você esteja vivendo hoje. Maravilha, Dongley, maravilha. Então vamos lá, tem a segunda pergunta aqui, Dongley, que diz assim, olha, e se eu faço um grande projeto a longo prazo e no meio do caminho, quando eu já investi muito tempo e dinheiro, né, pensando que o projeto... melhor, deixa eu refazer aqui, Dongley. Eu acho que na hora de digitarem aqui, se eu faço um grande projeto a longo prazo e no meio do caminho, quando eu já investi muito tempo e dinheiro pensando o projeto, eu perceber, né, que deu tudo errado ou que vai dar errado. E agora, o que é que eu faço? Muito boa, essa pergunta também é muito boa. E para ela eu tenho pelo menos duas respostas que eu gostaria de compartilhar aqui com o ouvinte, né? A primeira delas é, bom, se você fez um grande projeto e um bom planejamento, e depois de um tempo você percebeu que vai dar errado, né, ou que está dando errado ou que vai dar errado, tem uma grande chance de você não ter coberto, né, no seu projeto, no seu plano, as hipóteses possíveis, né? E aquilo que a gente sempre fala para o empresário, né? Às vezes, para algumas hipóteses, o empreendedor, o empresário, ele é muito debruçado, né? Ele vai ali, senta, avalia, discute, tal. Para outras, ele finge que elas não existem. Às vezes, ele até sabe que elas existem, mas ele quer tanto fazer aquilo que ele finge que aquele problema não existe, que aquele concorrente não existe, que aquela mudança no mercado não existe. E a gente constantemente se depara com projetos que foram feitos até com boa estrutura, com boas ferramentas de projeto, mas
que deixaram hipóteses importantes de fora. Então, para esse empreendedor que inconscientemente ou conscientemente deixou alguma hipótese de fora, a minha sugestão é que rapidamente ele volte no plano de negócios que ele fez, né? Que ele volte lá no plano de negócios, olhe para aquelas hipóteses e verifique se não há uma hipótese que ficou de fora diante do cenário que ele está vendo ou que ele passou a enxergar. Se há, de fato, aquela hipótese e ele não usou, a minha sugestão é que ele pare tudo, refaça o plano, pega um sábado inteiro, né, um dia, 2 dias inteiro, volte no plano, inclua essas hipóteses que ele não tinha incluído, reajuste o projeto e tome a seguinte decisão. Se, com essas hipóteses no projeto, o projeto não tem viabilidade, então, encerra, aceita a perda que já teve, né? E faz um novo projeto e vai empreender em outra coisa. Se eu já sei que o projeto não é viável agora com as hipóteses que eu coloquei, não tem sentido eu ficar gastando tempo e dinheiro para botar em marcha um projeto inviável. A gente precisa ter um pouco dessa frieza e dessa inteligência emocional empreendedora. Bom, por outro lado, se o novo projeto corrigido é viável, então eu sugiro ao empreendedor que nos ouve que ele faça essa correção rapidamente, o mais urgentemente possível, de tal maneira que ele consiga corrigir o rumo, pivotar ali o seu projeto e botar ele a funcionar com essas novas premissas do plano de negócio, né? De tal maneira que, ao corrigir essas premissas erradas, essas questões que ele não tinha colocado e que mostrou que elas existem e que ainda assim o projeto se torna viável, que ele põe em marcha no menor espaço de tempo possível, porque tempo nos negócios é dinheiro. Agora, existe um outro grupo, né, que é o grupo, né, dos empreendedores, né, que têm um negócio, fazem um projeto para melhorar o seu negócio ou para fazer um outro negócio diferente daquele, né, e que estão já financeiramente organizados, prepararam as finanças, né, fizeram um bom plano e o plano simplesmente deu errado. Não há o que se falar, não há o que se fazer. Mudou alguma coisa na economia, na política, mudou alguma coisa no cenário socioeconômico, mudou alguma coisa na vida da família daquele empreendedor, mudou o contexto que antes tornava favorável e agora torna desfavorável. Eu diria para ele que é a hora de parar, né? O erro que eu mais vejo empreendedores cometendo é o erro de ver um negócio que todo mundo está vendo que vai dar errado e ele, para não estragar sua reputação de empreendedor, ele começa a perder tempo e dinheiro para tentar salvar algo que não vai dar certo, né? Eu diria que isso é egoteimosia, né? Tem um monte de empreendedores egoteimosos, aqueles que, para manter a sua posição e o seu ego, teimam e perdem ainda mais tempo e dinheiro, né? Além, obviamente, de prejudicar outras pessoas. Então, eu sugiro para esse empreendedor que ele simplesmente encerre. Acabou, é melhor aquilo que você perdeu parando hoje do que continuar perdendo e parar daqui a algum tempo perdendo ainda mais do que você já tinha perdido, né?
Tem pessoas que gostam de dizer por aí, né, um dito popular: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Esse é o dito popular mais idiota que eu já ouvi falar, né? É a coisa mais ignorante do ponto de vista empreendedor que a gente poderia querer dizer ou assumir como posição pessoal, né? Se você deu um boi e entrou em alguma coisa que não está dando certo, perca esse boi e guarde sua boiada. E pense um novo negócio, um novo projeto, desenhe ele de uma maneira mais eficiente e aí pegue outro boi, não queime sua boiada inteira e aí, né, faça um novo teste e faça um novo empreendimento. Mas não dê a sua boiada para ficar numa briga que você eventualmente já viu, mas o ego não permite que você tome a decisão. Faça isso e aí, com certeza, vai ser muito melhor para você. É isso, Elber. Eu acho que eram essas aí as linhas, né? Tem muito mais coisas que a gente poderia falar sobre isso, né? Indo no nível de detalhe de um projeto, mas eu creio que, com isso, o nosso empreendedor aí, nosso ouvinte, vai poder olhar para si, entender se ele está na categoria daqueles que não olharam todos os itens, as vertentes do projeto, ou se simplesmente o projeto não deu certo porque mudou algo estruturante e é hora de parar mesmo, perder aquele dinheiro, mas continuar olhando para novos negócios. Maravilha, Dongley. Uma última pergunta aqui, Dongley, olha, é a seguinte, até para nós encerrarmos, né? Quem de fato do meu time, ou dos meus funcionários, eu preciso consultar na hora de fazer um planejamento pensando num futuro distante? De quem eu devo me cercar, sabendo que no futuro talvez essas pessoas que me ajudaram a planejar talvez também nem estejam mais comigo? Legal, essa pergunta é ótima porque ela também nos dá gancho com conversas que a gente teve aqui atrás, né? Nas outras semanas. A gente sabe que um time precisa ser composto, um time de líderes, né, que são as pessoas com quem a gente deveria contar para os planos que a gente faz, deveria ser composto por pessoas da nossa confiança. Pessoas que, independente se elas ficarão por 1, 2 ou 10 anos, ou 50 anos, são pessoas que a gente, de fato, crê que elas podem contribuir com o nosso negócio. Então, eu diria para esse empreendedor que nos ouve que, conforme o tamanho da empresa dela, ela deve procurar ouvir aqueles que fazem parte do seu time de liderança. Se é uma empresa bem pequena, talvez são marido e mulher e um vai ouvir o outro. Talvez sejam 2 sócios, devem ouvir um ao outro. Se é uma empresa média, né, que vai ter ali um gerente, vai ter ali um líder, um coordenador, deve procurar ouvir o seu gerente, o seu líder, o seu coordenador. Se é uma empresa grande, que já tem lá diretores, gerentes, vai procurar ouvir o nível de gestão da sua empresa, aqueles que colaboram no dia a dia com a gestão do negócio. Todos esses são níveis que estão ali, né, ligados ao tamanho da nossa organização. Porém, há algumas pessoas que a gente conhece do nosso relacionamento, sejam eles mentores, sejam eles consultores, sejam eles parceiros de mercado, né, entidades do mercado que trabalham no mundo empreendedor e que podem nos aconselhar, que a gente deveria também olhar com carinho. Então, se você é um pequeno empresário, não tem uma equipe de gestão muito grande, capaz, preparada, procure um desses mentores, outros empresários maiores que você, procure uma organização, né, do mundo empreendedor, do seu setor, né, que possa, uma entidade de classe, que possa ajudá-lo, como o Senai, o SESI, né, da indústria, o SESC, o SENAC do comércio,
e assim cada uma das entidades de classe, pois elas têm, cada uma dessas entidades, tem o Sebrae, tem pessoas, né, consultores ali, disponíveis para ajudar. Se você é uma empresa média, grande, que já pode pagar, né, um conselheiro para estar sentado aí com você, apoiando o processo de validação do planejamento estratégico, validação das estruturas e diretrizes dos acionistas, então procure se cercar desse tipo de pessoas, né, que tem esse tipo de competência, de conhecimento, de experiência para apoiá-lo. Não ande sozinho, né? Mas, por outro lado, eu também quero aqui, né, animá-lo a pensar da seguinte forma, né? Se você tem alguém que está hoje com você e, eventualmente, no longo prazo não estará aí, né? Independente de se ela vai estar ou não, a não ser que você já saiba que ela não vai estar, você não pode partir do princípio que alguém que está com você não estará aí. Porque o princípio fundamental do desenvolvimento de liderança é que alguém estará com você no curto, no médio e no longo prazo. De modo que, então, deixa isso de lado, pega esse time de pessoas que eu comentei aí com você, chama elas para uma conversa muito franca, muito objetiva, né? Obviamente que guardadas as devidas possibilidades de compartilhamento, porque a gente sabe também que nem toda a informação a gente consegue disponibilizar para aquelas pessoas que estão com a gente, né? Algumas dessas pessoas já não estão ali ainda tão entrosadas conosco, né? E a gente precisa ter algum cuidado, né, Weber? Então, eu diria assim, cuide com quem você vai botar nesse tipo de conversa, mas não deixe de trazer o seu time para esse tipo de conversa. Vai ser importante você considerar e ouvir a opinião, as críticas, as sugestões. Vai ser importante fazer uma boa análise SWOT com a sua equipe. Maravilha, Dongley. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação, bom demais, né? Hoje falamos então sobre planejamento a longo prazo. Tomara que você que está aí ligado na rede, né, possa ter entendido, né, possa ter clareado alguma coisa. E assim, como o Dongley já falou lá no início, se você quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, seria bem interessante. Você que é empreendedor, está querendo começar e tal, como ele falou, tem muita coisa bacana lá no movimento elo.org.br. Entra lá, acessa lá, tudo gratuito, muito conteúdo bacana, eu acho que vale muito a pena. Dongley, mais uma vez, muito obrigado, querido, pela tua participação, suas considerações finais aí. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto, fica à vontade. Então, eu quero só, né, incentivar o nosso amigo empreendedor a entender a importância de um bom planejamento, né? Vá atrás disso, busque mais conteúdos, se aprimore nisso, isso sem dúvida vai ajudá-lo a construir um grande negócio. Quero também deixar aqui, né, já um spoiler. Semana que vem vamos falar sobre administração do tempo, né? A importância de a gente fazer uma boa gestão do tempo. Nosso tempo é um ativo dos mais preciosos que a gente tem e a gente precisa fazer isso com muito zelo e muito cuidado. E eu quero encerrar aqui dizendo aos nossos ouvintes, né, todos os nossos ouvintes, trazendo aquele texto precioso e tão conhecido da gente, né? Nesse dia tão especial, nesse nosso 7 de setembro, se o meu povo que me chama que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Esse é um texto muito especial, tem falado ao meu coração nesse dia, e a minha palavra para você manifeste aí, né, o seu patriotismo, o seu desejo de ver o Brasil transformado, não só
transformado, porque isso é importante, mas transformado por Jesus, transformado por empresas éticas, corretas, que valorizam e trabalham como empresas do reino, e também um Brasil transformado do ponto de vista de políticas públicas, que a gente possa ver o nosso país avançando e que a gente possa ter um lugar de paz para a gente continuar crescendo e por muitas gerações que o mundo saiba que o Brasil é do Senhor Jesus. Um abraço para todo mundo, uma semana abençoada. Abração para você, Welber, e até semana que vem. Maravilha, Dongley. Obrigado, querido. Deus te abençoe mais. Muito obrigado aí, mais uma vez pela tua disposição. E terça-feira que vem, então, tem mais Movimento Elo aqui na Rede 316. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.